Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. 28 de 3 de 2020, dando sequência ao vídeo. O vídeo o anterior ele cancelou, né? Ele parou, mas a gente vai continuar. Não tem para ninguém. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Não tem nada debaixo do tapete que não venha ser trazido à tona. Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Código Civil, artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Código Civil, artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Vamos ver aqui o e-mail que eu mandei para o Marcelo Freixo. Como eu falei anteriormente, não tenho nada contra o Marcelo Freixo. Até simpatizo muito com ele, tá? Mas assim, eu mandei um e-mail para o Marcelo Freixo no intuito de pedir socorro. Porque a situação a qual eu me encontro hoje, eu coloquei aqui, são 4 anos, mas eu até errei aqui, são 5 anos que eu já vivencio com a minha privacidade violada. Eu não tenho mais privacidade, eu não posso mais, dentro da minha casa, tudo que eu faço é visto e ouvido. E eu, como te falei, não preciso dessa câmera aí. Você consegue me ver e me ouvir. Apenas, eu sempre falo isso, é para deixar registrado. Os senhores do mundo, eles estão atentos a tudo. Mas, como eu falei, eu não vou ceder, eu vou continuar até eu obter justiça. Eu não tenho medo, vou continuar e vou lutar. Não interessa, pode continuar me ameaçando. Eu prefiro a morte do que ficar escondendo coisas de quem está errado, quem compactua com erro. Vamos lá. Eu mandei então esse e-mail com um pedido de socorro ao deputado Marcelo Freixo. Vamos lá. Venho numa luta há quase 4 anos, que é 5 anos, onde me encontro sem total liberdade, até dentro da minha própria casa. Como já é sabido de todos, sou ouvida e visualizada em tempo real aos 4 cantos da terra. Pessoas inescrupulosas se apropriaram da minha situação de vulnerabilidade e começaram a fazer comerciais, novelas e filmes. Fui à delegacia de informática por 2 vezes fazer um boletim de ocorrência. Relatei o que estava se passando comigo, porém sem êxito. Abri um canal no YouTube, no intuito de que a justiça fosse feita. Me apresentarei na justiça no dia 30 de janeiro. A situação começou a se agravar ao ponto dos que compactuam com toda essa injustiça começarem a me ameaçar. Mas, para minha surpresa, ontem me deparei com uma notícia no jornal Folha de São Paulo que me deixou estarrecida. A manchete, presta atenção, Folha de São Paulo. Presta atenção, Folha de São Paulo. A manchete dizia o seguinte: Bolsonaro publica vídeo em que ministro diz que concursos selecionam esquerdistas. O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo em que o ministro da Educação
Abraham afirma que os concursos públicos no Brasil selecionam pessoas com viés político de esquerda. Entre na internet e veja como foi o último concurso. Entre na internet e veja como foi o último concurso público da ABIN. Se você ver, é um concurso que não tem praticamente nada de matemática. E está lá falando governo e estado na seleção. Já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos, como é o Enem. Diz o Abraham. E aqui ele colocou matemática, gente, porque ele sabe que eu não suporto matemática. O ministro não explica em sua fala, o ministro aqui, ele não explica em sua fala porque considera que o termo estadunidense, reconhecido nos dicionários como sinônimo de americano, indicaria um viés político de esquerda. Tu tá entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Era só para mexer comigo? Aí eu vou te dizer por que eles fizeram isso. No Facebook, na postagem do presidente, ele escreveu assim: doutrinação e mentiras até nos concursos. Ele sabe que eu fiz a prova da Marinha? Na prova da Marinha não tem matemática. Caso fosse perguntado numa prova, após a saída de João Goulart de 1964, quem assumiu a presidência da República? Qual a sua resposta? O presidente perguntando. Por que ele está fazendo isso? Porque eu tenho um colega no meu Facebook, e ele é da Marinha, e ele tem esses cursos, ele prepara pessoas para ingressarem na Marinha. Então, às vezes ele fica fazendo perguntas no Facebook para ver se a gente sabe a resposta da prova. E muitas das vezes eu vou lá e respondo, digo, eu sei esse parágrafo, peraí. E por isso, ele colocou aqui, acrescentou o mandatário, referindo-se ao presidente da República deposto pelo golpe militar daquele ano. Esse incômodo se deu, pois dia 11 e outros dias antes, eu falando agora para o Marcelo Freixo, esse incômodo se deu porque dias antes eu pesquisava sobre o cargo dele e dentro do meu lar, que é asilo inviolável, tomaram nota de tudo que eu fazia. O discurso ali é todo voltado para mim. É uma monstruosidade sem igual, pois estamos falando do presidente que é para fazer valer a justiça, te defender, comprando a tua briga, impedindo de todas as formas possíveis que esse mal continue, compactua para que o caos continue. Minha vinda até aqui é de poder contar com o seu apoio, poder de alguma forma também contribuir para a sua campanha. Peraí. Tem alguma coisa errada? Aí aqui eu termino. Isso aqui, gente, nada mais é do que Bolsonaro emprestando os olhos para dentro da minha casa e sabendo que eu tinha feito prova para a Marinha e sabendo que eu tenho meu colega, ele faz justamente ele tem um curso e no Facebook ele faz algumas perguntas e como ele sabe que eu estava visualizando dias atrás a respeito do Marcelo Freixo, e o Marcelo Freixo é de esquerda, por isso que ele começou a lançar essas coisas. E a Folha perguntou, tipo assim, eu vou dizer mais ou menos o que a Folha tentou perguntar. Não tem lógica. A Folha de São Paulo está querendo dizer assim mesmo, não tem lógica, não tem nexo uma coisa com a outra, porque eles queriam saber qual é o real significado da fala de Bolsonaro, porque eles não estavam conseguindo encontrar. Mas eu sabia, porque estava emprestando os olhos para visualizar o que eu estava fazendo dentro da minha casa. E esses dias, eu estava no trabalho, em fevereiro, quando eu estava lá na empresa, lá na imobiliária, o meu colega ao meu lado começou a falar sobre cascata. E justamente, ninguém fala cascata. No dia de hoje, ninguém fala cascata.
E aí, logo em seguida, teve um homem que estava dando uma entrevista, o Bolsonaro usou a mesma palavra, cascata. Isso é cascata para ganhar indenização. A mesma palavra que meu colega falou ao meu lado no dia anterior, o Bolsonaro repetiu no dia seguinte, que era para ganhar indenização. E quando foi ontem, a matéria do Bolsonaro a respeito do governo, ele falava justo com um tom de ironia, ele disse assim, que tem que pagar indenização. Deixa eu ver aqui. O Bolsonaro teve esses dias que o Eduardo Bolsonaro começou a insultar a repórter da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo, e o Eduardo Bolsonaro foi tomar suas dores. E eu dentro da minha casa, preste atenção. E aí ele começou a falar. Quem é que tá falando aí? Eu comecei a falar aqui dentro. Quem é que tá falando aí? Sabe o que ele falou? É amante? Eu não sou amante de ninguém. Eu sou esposa. Eu sou esposa do Deus vivo. E outra coisa, ele disse: corta a axila, raspa a axila. Gente, minha axila, será que tá depilada? Tá cheirosa. Mas eu tenho que ficar cuidando agora, eu tenho que ter muito cuidado com a minha axila, com as minhas pernas, com as partes do meu corpo que precisam de depilação. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele está muito preocupado. E ele está de olho, verificando se eu estou me depilando. E fizeram logo em seguida esse vídeo